crédito no varejo, como criar relacionamento contínuo com o cliente através da IA e monetizar a base de clientes com inteligência. Convida ao palco Roberto Jabali, VP de Risco Financeiro do Mercado Livre. Diretor de Novos Negócios, Digital e Mobile da Assurant, Bruno Tognosi. Vice-presidente na Equifax, convidamos ao palco Ricardo Leite Raposo. Seja bem-vindo mais uma vez. E como mediadora desse painel, diretora executiva Serviços Financeiros, Janaína Cid. Bom, boa tarde para todo mundo. A gente tem um desafio importante que é segurar o pessoal antes deles quererem fugir por causa do trânsito. Então vamos fazer esse painel bem interessante. A gente vai falar de crédito no varejo. Acho que crédito no varejo, para quem nunca trabalhou com varejo, não é tão simples quanto só conceder e cobrar. Tem especificidades que são bem importantes, né? E isso já era desde sempre. Hoje em dia, acho que a gente tem um desafio maior, que é manter o cliente ativo, aumentar a recorrência sempre que possível, fazer uma jornada fluida com tudo isso que a gente colocar para reter esse cliente, né, para ter engajamento e rentabilizar essa operação. E a gente vai tentar aqui falar, somando esse painel, acho que a gente tem uns 100, 120 anos de experiência em crédito e cobrança. A gente vai tentar falar um pouquinho como é que a gente consegue fazer isso, como cada um consegue fazer isso. Vamos conversar. Como é que a gente transforma crédito em relacionamento contínuo, passando de transacional para essa manutenção do cliente junto com a gente no varejo? Como é que eu vou tentar direcionar as perguntas para nem todo mundo falar a mesma coisa. Então, vou começar com Jabali, falar um pouquinho da sua experiência atual ou por onde você já passou. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Estar com o Bruno, com o Raposo, você, Jana, o pessoal todo aqui. É sempre legal a gente participar desses eventos para poder reencontrar velhos amigos, né? Pessoal de mercado. Agradecer também ao Manfi, o pessoal da Muvon aí pelo convite mais uma vez. Parceria muito legal. E a grande verdade é que, para mim, trabalhar com essa visão do crédito varejista, né? Crédito varejo a gente faz, enfim, já faz tanto tempo, mas enfim, esse crédito com o olhar do marketplace, o olhar do varejista, para mim é quase uma coisa nova, né? Eu que vim de uma experiência bancária de, sei lá, algumas décadas aí, não vou falar de 120 anos, mas enfim, algumas décadas. A gente tinha uma visão muito do crédito pelo crédito, né? O crédito como ferramenta de rentabilização pura, né? De trazer rentabilidade para a empresa como crédito. E quando a gente começa a participar de um universo tão diferente, né, e fascinante como é particularmente o Mercado Livre, a gente começa a entender algumas dinâmicas que são particulares, né, do varejista. Primeiro, essa questão do relacionamento, que os bancos buscam, né, esse negócio da visão cliente, né, eu quero ver a visão cliente, lifetime value do cliente. A grande verdade é que em todos esses anos eu nunca vi uma abordagem de visão cliente tão profunda e tão completa quanto eu vi no varejo, não vi. Tá? Eu sei que tem gente fazendo trabalhos muito legais, mas essa roda, né, esse flying wheel positivo, que é você gerar negócios através do marketplace, potencializados pelo crédito, e ao mesmo tempo o crédito servir como alavanca de potencialização, é uma roda que
eu não vivia isso, né, na essência que eu vivo hoje. E é impressionante o que isso gera de, né? Impressionante o que gera de valor. Tá falhando um pouquinho para mim, não sei se para todo mundo, tá? Mas é brutal, assim, né? Você conseguir trabalhar em cima de um aquário pré-selecionado, o Mercado Livre divulga esses números, né? A gente tem lá 70, 80 milhões de pessoas na América Latina disponíveis para você aprender o comportamento deles e, a partir disso, gerar crédito dentro desse aquário, né? Qualificado, que é brutal, com informações próprias de experiência, informações proprietárias que a gente tem lá de dinâmica, né, do próprio cliente, é impressionante. Então é uma experiência incrível, mas por outro lado também tem sido interessante para mim como o fundamento do crédito, como gestão bem feita, oportunidade de se desenvolver dentro dos lojistas, né? Então questão de limite, questão de guardrails, questão de uma avaliação de capital, né? Como é que você conecta todas essas frentes? Essa disciplina do crédito lato sensu, ela também tem oportunidade para crescer. Então, são dois mundos que convivem muito bem, até certo ponto complementares, tendo crédito, mas eu vejo essa questão do relacional como fundamental. Boa, ótimo. Bruno quer complementar uma visão? Eu acho que eu vou complementar, mas primeiro agradecer também o pessoal da Zoom. Estou aqui representando a Assurant e acho que para a gente é um privilégio estar participando pela primeira vez desse movimento, e aí eu espero também poder participar mais vezes da edição. E Roberto, Ricardo, enfim, prazerzão estar aqui falando com vocês. E eu vou complementar um pouco o que o Roberto trouxe, acho que dentro do tema, que é justamente a gente falar de outras coberturas acessórias dentro do crédito, né, que justamente entra a parte do seguro, né? Então, hoje a gente é uma seguradora especializada dentro do Embedded Insurance, né? O Embedded Insurance, para ser bem objetivo, ele aproveita a jornada do consumidor, seja ele do crédito, a compra de algum produto, para incorporar a oferta de algum seguro dentro desse crédito que está sendo tomado, dessa transação que está existindo. E, naturalmente, dentro dessa jornada, você precisa de contexto, você precisa de uma jornada sem fricção, né? O ponto principal, muitas vezes, é o crédito ou o produto, e o seguro ele entra como uma cobertura complementar e justamente alavancar essa questão do crédito, né? Então, quando a gente fala muito, é muito comum a gente falar quando a gente fala de crédito, falar do seguro prestamista, que ele leva em consideração o evento do cliente, do consumidor, mas no final do dia ele está protegendo também o credor dentro de alguma eventualidade, né? Então, se tem às vezes uma perda de renda, ou ele tomou um crédito consignado dentro do Mercado Pago, e aí ele fez um empréstimo pessoal, isso pode acontecer algum imprevisto com o consumidor, e de uma forma ou de outra, você tendo o seguro prestamista, ele ajuda também a proteger a carteira do próprio Mercado Pago e tornar esse crédito mais democrático, né? Então, acho que o seguro ele vem muito também para impulsionar todo esse ecossistema e complementar o ecossistema de crédito para o varejo. Boa. Alô, agora sim. Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu queria só fazer um comentário um pouco diferente. Há um tempo atrás, eu e a Lala, a gente escreveu um artigo sobre crédito regenerativo. Essa inspiração veio muito do agro, onde você já passou do ponto onde você recupera a situação. Você tem que regenerar e toda a estrutura, o ecossistema de agro já está trabalhando no sentido de cultivar de uma forma regenerativa. Eu acho que nós estamos chegando quase nesse ponto. Eu vejo hoje no mercado um movimento muito grande das pessoas começarem a olhar para a sua própria carteira e quererem trabalhar nessa carteira, não só extraindo o máximo possível, mas cultivando essa carteira que tenha um resultado de mais longo prazo. Eu acho que é aí que está o pulo do gato. A hora que nós chegarmos nesse ponto, que o mercado entender que está acabando e não tem mais como voltar, a situação das pessoas, né? Nós estamos com, sei lá, 80, 90 milhões de pessoas negativadas no mercado. É praticamente impossível você operar e continuar
indo dessa massa de pessoas sem você ter um trabalho onde você começa a regenerar. Foi um artigo muito mais teórico, mas eu acho que é por onde a gente tem que caminhar. A gente tem que pensar não na estrutura financeira de longo prazo, mas que essas pessoas vão precisar continuar vivendo e você vai ter que criar condições para que essa roda gire de uma forma sustentável no tempo. E eu não li o artigo, mas tem alguma, como você falou, mais teoria, mas assim, alguma coisa que você vê de prático? O que podia ser, sei lá, uma, duas coisas que possam mudar? É na análise do crédito, é na educação financeira, é no, sei lá. Eu acho que tem, obviamente a educação financeira passa por isso, mas nós já temos na regulação há quantos anos, né? E temos trabalhos maravilhosos de educação financeira. Eu acho que não tem sido suficiente. Eu acho que é uma combinação de coisas, né? Os produtos hoje, eles são produtos que já vêm com uma estrutura muito mais pensada em equilíbrio de superendividamento. Regulação é antiga de superendividamento do Banco Central. Também é algo que eu acho que não chegamos lá nesse sentido. Então eu acho que você precisa começar a olhar de uma forma não só aquele contrato, não só aquela pessoa ou aquele cliente, mas um ecossistema e como que você vai fazer aquela roda girar. Não acredito, eu não tenho a solução, mas a prática é um crédito responsável e sustentável e a gente começar a trabalhar nesse sentido. E eu acho que tem caminhos, né? Você tem várias soluções. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo da própria Equifax. A gente tem uma recomendação de crédito que vai acompanhada de uma recomendação de limite que está acompanhada numa história que a gente consegue olhar o mercado inteiro e saber qual o nível de limite que realmente é sustentável para aquela pessoa ou para aquela empresa. Então, eu acho que é por aí o caminho que a gente vai encontrar. Querem falar mais alguma? Queria perguntar ao Jaba ali um ponto, e aí depois vocês fiquem à vontade para complementar. A gente hoje dá crédito ou analisa crédito de uma forma diferente do que analisava há, sei lá, 20 anos atrás. Como é que a gente consegue manter ou melhorar a fluidez de um consumidor final que está entrando para comprar pneu? E ainda assim a gente quer pegar o máximo de informações, quer que ele dê o que ele já tem de histórico, quer que ele passe alguma dica ali para a gente que talvez a gente não tenha capturado, mas ele precisa comprar, pensando varejo. O objetivo final ali é vender aquele pneu que ele quer. Como é que a gente consegue aliar essas duas coisas, melhorando a fluidez ou mantendo a fluidez, não piorando? Ótima pergunta, viu, Jana? Enquanto eu estava fazendo meu trabalho preparatório aqui, eu tive me deparei ali com um insight que me movimentou assim um pouco. Se a gente pegar o nosso ambiente de disponibilidade de dados hoje, acho que, né, talvez o Raposo melhor do que ninguém conhece esse tema, o Brasil nunca teve tanta disponibilidade de informação quanto tem hoje, tá certo? Você tem o Open Finance, que está maturando, você tem informações transacionais, você tem inteligência artificial a nosso favor, você tem o Bureau Positivo, que a gente foi o último a chegar na fila. Então, assim, a disponibilidade de informações que a gente tem hoje é brutal e, de forma contraditória, o Brasil nunca esteve tão endividado quanto está hoje. Nunca esteve tão endividado quanto está hoje. A gente nunca teve 83 milhões de pessoas negativadas. Então, assim, alguma coisa não está acontecendo nessa conta, né? Quando a gente pega, do ponto de vista, quando a gente chama de fluidez, né? Acho que o mercado evoluiu muito do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de facilidade, né? Reduzir fricção, né? É o termo que a gente fala muito, para você obter um crédito. No passado, eu lembro, nos meus primeiros anos, que a gente falava do Japão, nas financeiras no Japão, que as pessoas iam tomar crédito dentro de uma cabine, né? Porque tinham vergonha, aquela história. E hoje, assim, o cara vai lá, toma um crédito, tá tranquilo, né? Toma lá de casa. Então, essa fluidez, que é muito positiva do ponto de vista de experiência do cliente, ela não pode ser confundida com irresponsabilidade na concessão, na minha visão, né? Então, você conceder, né, o fundamento de conceder um crédito bem dado, ele não muda.
ele não muda, né? Se você vai conceder dentro da cabine no Japão, ou se você vai conceder através de uma experiência de 2 cliques, 1 clique, como muitas vezes a gente vê, o fundamento e a responsabilidade, né, de quem atribui esse crédito, ela se mantém a mesma. Né? Então, acho que do ponto de vista de educação financeira, do ponto de vista de maturação de conhecimento do mercado, ainda tem um caminho longo para a gente percorrer. Né? Seja a partir da regulação de superendividamento, através de tratar melhor todas essas informações que a gente tem. Dar crédito não é só crescer carteira, né? Acho que o Raposo comentou aqui sobre você ter uma responsabilidade sobre a continuidade desse crédito, né? Esse conceito do crédito reconstrutivo, né? De você ter isso de uma forma sustentável. Então, acho que é para a gente pensar um pouco nesse contraditório que a gente anda vivendo no Brasil. Acho que a fluidez na experiência é positiva, mas sem que a gente confunda ela com irresponsabilidade na concessão. Né? Eu acho que tem mudou muito, né? Eu não estou há 20 anos no mercado, mas mudou muito. Assim, eu acho que hoje você entender hábitos de consumo, o pessoal chama de variáveis não estruturadas, né? Mas no final do dia você tem que estruturar. Então, o que ele está comprando, em que momento de vida essa pessoa está, qual o propósito. Assim, você hoje, né, principalmente nas plataformas, é maravilhoso. Você também tem uma experiência. Então, eu acho que o que eu acho que a gente tem trabalhado muito é como organizar e preparar esse dado de uma forma que você consiga calibrar melhor, entender esse momento, mantendo a responsabilidade, uma visão, mas hoje é muito diferente. Hoje, eu posso falar para os próprios modelos da Equifax, você tem uma carga de variáveis que são referentes a hábitos de consumo muito grande, que não existia antes, no passado. Então, esse mercado muda, até porque você tem, como tem muita gente negativada, não é a negativação que vai dizer se, né, e as pessoas estão plataformas de emprego, né, motorista de aplicativo, entregador, quer dizer, você hoje tem eu vou chamar de informalidade aqui, mas você tem outras formas, que não as formas tradicionais, de você também conseguir uma renda e conseguir sobreviver. Então, eu acho que a gente teve que adaptar muito. E aí, nessa linha, que eu acho que começa a vir essa questão da fluidez, né? Você tem plataformas digitais, a transformação digital, e agora com a IA abre uma oportunidade maravilhosa de você conversar com o tomador, entender o que está acontecendo, o momento de vida, e poder ali tomar uma decisão muito mais consciente e sem fricção. Então, eu acho que o caminho vai ser por aí, né? A onda da IA e olhar cada vez mais momento de vida, hábitos de consumo, variáveis não tradicionais de crédito também. Boa. Quer seguir por aí, Bruno, ou posso fazer a próxima? Cara, acho que podemos ir para a próxima, acho que já complementaram bastante. Boa. Então, vamos começar com você, pensando em rentabilizar, né? Que a gente tem que estudar todas as informações possíveis, manter fluida a análise, manter ele ali comprando, mas rentabilizar o máximo possível para dar chance também de atender a mais clientes, né? E deixar esse crédito disponível. Como é que você vê, na tua experiência, que a Assurance ou produtos de seguro podem fazer parte disso ou se rentabilizam nessa cadeia, nesse ciclo de crédito? Legal, Jana. Bom, acho que começar a responder a tua pergunta, acho que no final do dia a gente tem eu precisaria quebrar em meio duas verticais, né? Acho que Ricardo e Roberto, óbvio, quando estão olhando muito para a parte do crédito, estão olhando muito para o consumidor, né? Eu começaria a responder isso olhando muito mais também para a figura, para a instituição financeira, para o PJ, né? Então, acho que assim, o conceito do Embedded Insurance, ele parte de eu aproveitar o canal de distribuição desse parceiro, naturalmente, para gerar uma receita, para incrementar a receita para esse parceiro, né? Hoje a gente tem o privilégio também de ser parceiro do Mercado Livre, hoje em algumas linhas de produto, até o próprio seguro de pneu hoje lá a gente já tem também, mas a gente aproveita muito o fluxo, a jornada do canal de distribuição. Naturalmente, a gente remunera esse canal por estar chegando nisso e dá a cobertura mais adequada dentro de uma jornada sem fricção,
enfim, para justamente não impactar a essência ou o funil de oferta. Só Então- vou te pedir para você explicar, não sei se todo mundo entende o que é Embedded Insurance. Só o que é o... Então, esse é o seguro conceito? embarcado dentro da jornada do canal de distribuição, seja ele um banco, um varejo, um marketplace, uma fintech. Então, no final do dia, a gente consegue dar, através de tecnologia para o canal, toda a capacidade para ele segmentar ofertas de seguro, para seja ele um crédito, seja ele uma venda de uma geladeira ou um notebook, e adequar a cobertura que faça mais sentido, intermediar a cobertura para aquele momento que ele está ofertando o produto. Então, a essência do Embedded Insurance é justamente gerar essa proteção para o cliente final através do canal PJ, mas, acima de tudo, também trazer uma receita adicional para o PJ, né? Acho que a gente estava conversando um pouco antes e às vezes nem sempre fica muito claro para todo mundo, né? Quando você olha um seguro prestamista, como eu comentei, ele tem o foco no cliente final, mas ele está protegendo o crédito da instituição financeira, né? O credor. Então, se ele sofre, se ele perde a renda, ou a gente estabelece algumas regras de produto, aquele valor, aquela parcela que a gente vai quitar diretamente com a instituição financeira, né? Então, a gente vai estornar a dívida, parte da dívida dele, ou numa eventualidade pior, a gente vai quitar o saldo devedor dele com a instituição financeira, diretamente com a instituição financeira, que às vezes não é muito transparente, né? Não é que eu vou depositar, tem tipos de produto que ele acaba sendo um cash benefit, acaba sendo uma perda de renda que eu dou, eu empodero o cliente para tomar a decisão que ele quiser, e o prestamista, no caso aqui desse ecossistema, que ele de fato protege a dívida direto com o credor, né? Então, acho que para fechar tudo isso, acho que a parte de contexto, a gente usa muito dados também para entender o perfil do consumidor, né? A gente não influencia no motor de cálculo, mas eu influencio da forma que eu vou posicionar o meu produto, dependendo do setor, do perfil de cliente que ele está tomando, do período que ele vai ficar exposto ou financiado, e LMI, ou desculpa, o valor da parcela ou do financiamento que ele está tomando. Então, a gente acaba capacitando o canal de vendas a poder posicionar uma oferta contextualizada e alinhada com o perfil do consumidor dele. Boa. Jabali, queria ouvir você falando de rentabilização, e eu vou pedir mais uma dobra na tua resposta, que é: você tem pessoa física e jurídica, né? Então, aquele monte de seller, como é que você rentabiliza essas duas frentes, né? Essas duas populações diferentes, né? E que têm relacionamentos distintos Claro. com vocês, com a plataforma. Claro. Também é uma ótima pergunta. Quando a gente fala de rentabilidade, talvez voltando um pouco ao início aqui do nosso painel, é óbvio que você tem a alavanca do crédito como fonte de rentabilidade para a companhia. O Mercado Livre tem uma série de empresas, né, contribuindo para o resultado final. O resultado de Fintech Services hoje é super relevante na companhia, principalmente considerando o nível de investimentos que a gente tem feito no Marketplace. Né? Marketplace aqui no Brasil, investimentos importantes, e muitas vezes o crédito, através da sua fonte de rentabilidade, contribui muito para fundear esse crescimento. Né? E acho que o Bruno colocou bem aqui, o crédito para as pessoas jurídicas, né, no nosso lojista. Vamos lembrar que o nosso lojista, a gente tem 3 segmentos ali, né, que é o grande lojista, o intermediário e o long tail, né, que é o pequenininho do pequenininho. Na minha cabeça, aí é difícil de você comparar, né, o valor que você gera quando você financia o cliente final versus o lojista. Mas quando você financia o lojista, em teoria, 2 pontas ganham, né? Porque você incentiva o negócio deste seller, né? Você incentiva esse seller a prover serviços de melhor qualidade, gerar estoque, crescer o seu negócio, e isso traz como consequência, né, como benefício, um cliente final também mais bem servido, né? Então, eu tenho uma convicção que financiar os sellers tem um efeito dobrado, além do que, aí não estamos falando só de Brasil, né, mas você tem outros países em que atua o Mercado Livre, que uma quantidade importante de sellers tem o seu faturamento linkado exclusivamente ao Mercado Livre. Então, serve como fonte de inclusão e de desenvolvimento para esses sellers,
não só pelo crédito, mas também pelo valor que a plataforma lhes atribui, né? Então, é uma fonte, de novo, naquela questão do ecossistema, né? Marketplace alimentando crédito e etc., e servindo como fonte de inclusão, né? Eu tenho muita convicção disso. Raposo, eu queria que você pegasse o gancho de PJ, porque às vezes a gente fala, né, pessoa física, talvez seja, eu quase disse mais fácil, mas eu não vou arriscar a falar isso, porque não é. Mas o que para PJ a gente tem de ferramenta, de talvez novidade, ou o que você está vendo que possa ajudar a aumentar a rentabilização de empresas que trabalham com os dois públicos, né? Sim. E também nesses diferentes níveis de PJ alto, médio e baixo, né? Pequenininho, dependendo do porte. Acho que eu vou dar uma resposta um pouco fundamentalista, né? Eu acho que esses negócios que a gente opera, nós estamos o tempo todo tomando decisões. A única coisa que faz você tomar uma melhor decisão é ter mais informação, conhecer mais a empresa, entender melhor o que está acontecendo com aquela empresa, né? A gente vê esse movimento da IA, você não consegue automatizar ou ganhar eficiência se você não tiver uma informação organizada e estruturada. Eu acho que o maior desafio da PJ tem sido conseguir obter informações. Ou por questões, você vai para os menorzinhos, você tem questão de informalidade, né? Principalmente os que estão nessas plataformas, esses pequenos varejos, é complexo, a informação não existe, não está disponível. Quando é um grande, você tem balanços, você tem uma série de outras coisas que você consegue tomar decisão. Mas no final do dia, o nosso maior objetivo é ter o máximo de informação. Eu não digo só pela Equifax, assim, tenho certeza que vocês estão trabalhando o tempo todo para organizar o dado, entender melhor a informação, conhecer o cliente, para tomar uma melhor decisão. E eu acho que só aí você consegue ter uma rentabilidade melhor. E aí tem duas coisas. Uma coisa é você otimizar ou ganhar eficiência no seu negócio que você já tem, no seu produto, vamos chamar assim. Isso tem um potencial de alavancagem muito pequeno perto do que você conhecer o seu cliente e criar um novo produto ou um novo mercado. Então, eu acho que cada vez mais a gente deveria usar essa informação para conhecer esses clientes e gerar soluções que esse mercado não tem. Indo para o que a gente está fazendo lá, no final do dia, uma busca incessante por parcerias, porque vamos dizer que a captura de dados orgânicos é colocada, mas a gente precisa buscar novas fontes, novas informações para reduzir essa simetria. Então nós temos feito muitas parcerias com empresas grandes e associações que permitem com que a gente tenha um dado diferenciado e exclusivo. E isso vai gerar, no nosso caso, uma rentabilidade maior. Obviamente para nós, que vamos vender o produto do Birô, mas sem dúvida para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes. Porque se a hora que você oferece crédito e consegue entender e incluir um segmento para ter acesso ao crédito, estou falando de PJ, tá? Porque PF, como você falou, já uma cobertura, mas ainda tem oportunidades, mas eu acho que a PJ é um mar azul tremendo que a gente precisa explorar e não é trivial, senão isso já estava todo mundo mergulhando ali, nadando de braçada. E o que a gente tem feito muito com os clientes e com os parceiros é buscar organizar a informação, organizar o dado e criar soluções. E aí tem as ferramentas todas que a gente sempre usou, e não é novidade para a gente já está há muitos anos fazendo isso, para gerar essas soluções que vão permitir uma melhor decisão. E aí não é só a decisão de aprova ou não aprova, né? Hoje a gente consegue entender qual que é a linha de crédito, qual é a alavancagem, quanto que você tem que dar, o melhor faturamento presumido, você consegue gerar oportunidades para empresas oferecerem antecipação de recebíveis. Quer dizer, você tem um leque de soluções que você consegue
com mais informações, alavancar o resultado não só das instituições financeiras, mas do próprio negócio do cliente, porque o crédito mercantil, por exemplo, é um crédito ainda que é feito de uma forma com muito pouco dado disponível, e isso é uma das grandes bandeiras que a gente tem trabalhado lá, criar soluções, relatórios que vão alavancar, né, esse segmento todo do comércio. A gente tem a vantagem, né, a felicidade de ter as associações participando ativamente do nosso processo, da nossa construção de produtos. Então, acho que as novidades estão nessa linha toda aí. Boa. Eu queria explorar com vocês um pouquinho, já que a gente passou por ferramentas novas, IA, se tem alguma coisa ou que vocês têm de cabeça visto assim nos últimos tempos que fez a maior diferença na concessão, pode ser no ciclo de crédito, na concessão do crédito, pode ser na cobrança, tanto faz. Pode ser IA ou não IA, pode ser uma fonte nova de dados, pode ser uma camada nova, sei lá, Open Finance para um grupo fez muita diferença, ou talvez na Assurance para aumentar a penetração, algum canal novo, não sei. O que vocês têm de mais recente que mais chamou a atenção nesse ciclo? Posso Como quiserem. me arrisco ou, Roberto, você que, Posso me arriscar aqui, hein? por favor. Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Todo mundo fala assim, pô, mas a IA está ajudando o quê no crédito, né? Eu, em especial, acho que assim, a IA está presente hoje no dia a dia de todo mundo, né? Antigamente eu pedia para a turma fazer os meus EMAS, lá demorava um mês. Hoje eu vou lá, meto a mão numa manhã, faço o EMAS que eu quero, com a experiência que eu quero, é um negócio maluco. Mas eu acho que o melhor case que eu tenho foi um case de processamento de ligações, na cobrança, em especial. A cobrança, acho que dentro dos universos que a gente vê, o crédito ele tá muito, ele já é meio pioneiro na IA, não na IA generativa, né, mas modelagem utilizando algoritmos já é pioneiro. Mas a cobrança em especial, eu tenho visto algumas coisas legais na cobrança. Primeiro dela, processamento de linguagem natural. Numa casa que eu trabalhei, a gente fez um projeto junto com o pessoal da Neurotech, que está até por aí hoje, em que a gente conseguiu processar quase 1 milhão de ligações que a gente fazia por mês e não fazia nada com este Speech Analytics, né? O Speech Analytics não é novo por si, assim, mas a capacidade de processar isso em escala é nova. Então, a gente viabilizou esse negócio e, assim, o universo que você abre a partir de um projeto como esse é brutal, porque qualquer coisa que você queira pegar nesses dados, você tem. No nosso caso, o que a gente pegou? Clientes que estavam interessados em renegociar, mas que faltou, assim, 5% na tua condição. A gente agarrou esses clientes, fez uma base de dados, fez um callback para eles, assim, gerou Na flexibilização... A gente flexibilizou porque a gente já sabia que o cliente estava propenso a aceitar. Já tinha contato, já tinha positivo, já tinha negociado, tinha interesse em pagar, mas faltou um pouquinho. Pô, vamos cobrir essa última parte com IA. Deu certo. Um outro desafio que a gente teve lá foi um desafio, a gente brincou que a gente não queria internamente desenvolver uma nova operação, a gente queria desenvolver uma nova operação de robôs. E está funcionando, né? Eu não peguei essa última operação funcionando, mas eu peguei a idealização dela. Então foi super legal. Fora você pega assim, o que a gente chama hoje até já saiu da moda essa palavra, né? A hiperpersonalização, porque já está meio lugar comum, assim, mas na cobrança, no marketing, né? Você consegue agarrar uma quantidade enorme de características únicas de um cliente. O pessoal não sei se era do Klarna ou do Capital One, chamava isso de o segmento de uma pessoa só. O segmento de uma pessoa só, que você agarra tanta informação daquela pessoa que ela fica específica para você. E você consegue ser tão direto com taxas de resposta muito melhores do que fazer no agregado. E acaba sendo até meio intuitivo, né? Um negócio, pô, se você faz um negócio específico para a pessoa, é óbvio que ela vai responder mais. Então, de todo o ciclo, o que para mim é mais evidente é a cobrança. Né? Embora o crédito já beba muito dessa água, né? Você tem muito de gestão de limites, você tem muito do ciclo de vida, mas a cobrança para mim é o destaque. Boa.
Não, legal, Jana. Então, cara, é muito louco, assim, acho, né? Que é o momento da EA, ele tá, acho que fazendo a gente refletir em todos os processos, né? Ela está inserida, não tem, acho que não tem um ponto específico da nossa companhia, mas ele participa, já vem participando da construção, acho que toda a cadeia do nosso seguro, seja na forma de uma nova parceria, da gente construir uma integração e linkar as APIs, e você ganhar muito em velocidade de desenvolvimento e integração, através das EAs, cloud, enfim, de todas essas soluções, até dentro do processo de venda, nem se fala, a gente tem modelos preditivos lá dentro de casa, então a gente vem desenvolvendo e aprendendo a usar, né? O próprio Ricardo mencionou bem, dados é essencial, né? Então, como eu estou às vezes muito plugado em alguns parceiros, eu dependo muito de ter acesso a muita informação para conseguir tomar uma decisão rápida e direcionar, né? Ou personificar a oferta do seguro, e às vezes pode parecer sutil, mas a gente tem alguns modelos preditivos lá dentro sendo criados para entender a propensão de, muitas vezes, se é uma mulher ou um homem, está comprando uma televisão, ou a propensão dele comprar um seguro de garantia estendida de 12, 18 ou 24 meses, a gente conseguir tornar aquela oferta mais direcionada e, obviamente, buscar uma maior conversão. Mas acho que quando a gente conversou um pouco, a gente foi pensando aonde trazer, eu acho que a EA vem ajudando muito a gente a centralizar o consumidor, né? Porque no final do dia é o cliente do nosso cliente, né? Então, como o cliente comprou o nosso seguro através de um canal, venda, o Mercado Livre hoje é nosso parceiro, e falar de volume não tem como não falar de vocês, né? Uma esteira gigantesca, e para a gente foi um privilégio trabalhar com vocês, porque vem desafiando muito a gente em termos de solução, de esteira, de automação, e a EA vem conseguindo ajudar muito a gente na experiência do consumidor, né, no final. Então a gente criou alguns modelos que nasceram como machine learning, como bot, para começar a entender um pouco a propensão de mitigadores de fraude ou de sinistros que eu posso descomplicar um pouco a vida do consumidor, né, e tornar aquela indenização mais rápida, mais prática e ágil. Então hoje a gente tem algumas soluções de auto-approval dentro do próprio Mercado Livre, que em questões de minutos a gente consegue ter uma indenização. Hoje em outras carteiras nem se fala, credit principalmente, né? Lá atrás, quando você falava de seguro prestamista, você tinha que mandar a tua carteira de trabalho, termo de rescisão de trabalho, comprovante de residência e etc. E hoje a gente conseguiu, né, já internalizar isso. Hoje mais de 60% do nosso sinistro não tem interação humana, né? Então a gente consegue trabalhar com toda essa parte, seja ele bot, seja um AI, né, para tornar a vida do consumidor naquele momento do imprevisto o mais simples e menos burocrático, né? Porque a palavra seguro no Brasil ela é interpretada e entendida como burocracia, né? E acho que a gente vem conseguindo desburocratizar com o AI, mas obviamente de uma maneira consciente, né? A gente, sinistro, né? Se estiver dentro da frequência da severidade esperada, né? Isso para a gente tá bom. Então acho que a gente vem tornando a vida do consumidor ela mais simples nesse momento de imprevisto, e isso se reflete muito nos nossos NPS, né? Desde que a gente começou a aplicar isso dentro do processo, principalmente do processo de sinistro, a gente tem visto uma melhora do consumidor assim inestimável em tempo de liquidação de sinistro, enfim. Então acho que a gente vem usando muito e é uma novidade, né? Cada dia que eu chego, eu fico abismado com as soluções e com a velocidade que a gente pode tomar decisão e focar na estratégia e não no operacional. Perfeito, eu acho. Bom, já foram um monte de exemplos bons, né? Mas eu acho que além desses que eu tenho visto muita coisa legal mesmo, tanto na oferta de produtos super personalizada, cobrança, tenho visto cases muito legais mesmo de uso. Eu acho que na prevenção à fraude, a gente tem visto resultados assim muito relevantes. A gente entende hoje que 1/3 do que a gente está olhando de perda de crédito, na verdade, é uma fraude. Não é. Isso era uma coisa que a gente via lá atrás, na época que você tinha o application, né, que era fraudado. E depois, com a digitalização, sumiu, mas de alguma forma agora voltou, né? Então é aquela pessoa mesmo que está ali tomando um serviço, tomando um crédito. Deixa eu entender. Então, eu tenho visto casos muito interessantes de modelos específicos que combinam a dimensão da fraude com crédito para entender se realmente aquilo
aquela pessoa ou aquela empresa tá com uma, não só com uma intenção, que é o caráter ajustado, mas, né, e se é aquela pessoa mesmo que está ali. Os resultados têm sido muito, muito impactantes na rentabilidade e no transacional também. Como a gente tem lá a operação da Conduto, do e-commerce, quando você joga IA, é impressionante. Desde ganhar eficiência na operação, hoje a gente chega a ter um agente fazendo análise, né? Mas a eficiência que você chega na conversão de vendas é absurda. Eu acho que essa é uma área que está, assim, tanto cobrança quanto fraude, o ganho é muito, muito grande, né? Eu acho que tem a ver com um pouco do que o Jabel falou, a maturidade dessas áreas. Quem sabe o crédito, a gente já está batendo nesse negócio há um pouco mais de tempo. Mas na cobrança e na prevenção à fraude, com menos investimento, principalmente em tecnologias mais avançadas, né? Então eu acho que esses são casos também muito, muito poderosos que eu tenho visto. Como estava mais tempo, né? Não estava usando tanto, a hora que entra faz uma diferença grande. Legal, bacana. Bom, faltam poucos minutos para a gente fechar. Eu queria só que vocês deixassem uma mensagem final disso, o que vocês estão vendo das perguntas iniciais aqui do nosso painel. Como é que a gente, falando de crédito no varejo, o que vem pela frente aí para aumentar, em última instância, a rentabilidade, né, que esse cliente traz, mas melhorar o dia a dia do cliente fazendo as compras que ele está fazendo, ou, não vou esquecer do PJ, né, pensando em plataformas, eles estão lá também, né? Como é que fica mais fluido para eles aumentarem venda com as ferramentas que tem, ou se tem alguma... Deem esperanças para nós, né? O que vocês estão vendo aí para a gente continuar com esse crédito dentro do varejo crescente e rentável. Cada um diga o que Eu quiser. começo? Vamos lá. Pode ser. Primeiro, obrigado, Jana. Obrigado pela condução. Obrigado aos colegas aí. É sempre muito bom a gente poder trocar ideias. Obrigado pela plateia que segurou aí até agora no finalzinho. Espero que a gente tenha, enfim, conseguido contribuir com coisas diferentes aí do que a gente vê no dia a dia. E acho que a minha visão final, voltando um pouco daquela reflexão que eu me deparei, né? O que nós, como gestores de crédito, o que a gente está perdendo nesse ciclo que, com tanta informação, a gente ainda não conseguiu estruturalmente fazer um país sustentável no crédito, né? A gente não conseguiu isso ainda, né? Eu fiz uma conta outro dia. Nos últimos 40 anos, a gente teve 9 crises no Brasil, né? Então, isso significa que aqueles cenários de risco que a gente fazia uma vez cada 10 anos, uma vez cada 25 anos, esquece. Agora, uma vez cada 3 anos, quase que o normal da nossa economia é navegar em crise, né? Então, o que a gente consegue fazer estruturalmente para realmente evoluir a concessão, né, para um crédito sustentável, né, responsável na sua essência, né? E essa gestão está na nossa mão, dessa geração e das futuras também. Por último, essa questão do crédito como relacionamento, né, que acho que é tão relevante, né, a gente conseguir conciliar essas visões entre o crédito, obviamente, como fonte de rentabilidade, bem concedido, mas também esse olhar, né, principalmente dentro do varejo, de como é que a gente contextualiza isso tudo dentro da companhia, né? Como é que você continua engajando o teu cliente, usa crédito como ferramenta de engajamento, consegue um crescimento sustentável do teu portfólio, e ao mesmo tempo, e acho que mais importante do que tudo, faz com que isso seja saudável e proveitoso, gere valor para o seu cliente, que acho que é o mais importante. No mais, obrigado pela oportunidade de compartilhar ideias com todos aqui. Bom, vamos na ordem, né? A gente seguiu, vamos manter. Não, bom, Jana, obrigado. Ricardo, Roberto, um privilégio aqui poder dividir o painel e poder trazer um pouco da visão, né, da seguradora. Acho que não quero ser redundante, mas acho que o mercado ele está desafiador,
como você bem comentou, 82,8 era o número, né, de inadimplentes no mercado. Quando a gente olha da visão do crédito, parcerias com seguradoras, né, nesse momento para proteger parte do crédito. E eu falo parte porque naturalmente tem os mal pagadores e tem de fato clientes que sofrem ou tem algum evento que estaria lá o seguro para proteger o crédito dele. Então acho que esse modelo, né, o Mercado Livre já atua dentro e outras fintechs que estão aí crescendo, expandindo o acesso a crédito no mercado brasileiro, acho que tem uma oportunidade muito grande da gente poder embedar as soluções de seguro e poder junto democratizar o crédito e poder proteger aí essa carteira de crédito no mercado brasileiro. Então, de novo, agradecer o pessoal da Move também. Eu acabei no começo não agradecendo, mas Fernando, a Mad, então para a gente foi um privilégio estar aqui e espero ter contribuído com alguns insights para vocês. Obrigada. Jana, eu acho que a palavra-chave vai ser relacionamento. Você, cada vez mais, o poder da decisão e da informação está na mão do consumidor, do titular do dado. E todos os regulatórios estão empurrando para esse lado, né? Tudo está indicando cada vez mais que você vai dividir a sua vida, a sua informação com quem você confia. Então, eu acho que o pulo do gato aqui vai ser criar, não só entre o consumidor e o credor, mas entre os mercados, entre os players do mercado. Quanto mais existir essa confiança e essa troca de informações, o relacionamento vai se realizar e isso vai permitir decisões mais conscientes e mais sustentáveis. Eu acho que se cada vez que eu vejo a gente um passo nessa direção, a gente dá um salto importante na inclusão, na rentabilidade, porque vem tudo junto, né? Na rentabilidade das empresas, numa menor inadimplência, menor custo e tudo mais. Então, no final do dia, a confiança e a credibilidade é o que vai fazer diferença nesse mar de oportunidades. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo, foi ótimo. O painel, para mim, foi ótimo. Espero que para todo mundo tenha sido também. Obrigada, minha gente. Fechamos aqui.